bom dia. Eu queria explicar um pouquinho. Em primeiro lugar, cumprimentá-los, desejar um bom início de semestre e explicar para vocês o que é que nós fazemos aqui. A gente tem uma trabalheira imensa aqui com uma diversa série de atividades, mas no final das contas tem percebido ao longo desses últimos anos que praticamente a comunidade interna da faculdade, dos cursos de pós-graduação, não sabem muito bem o que é que a gente está fazendo aqui. Os alunos, então, sabem menos ainda. A ideia de criar esse núcleo foi na perspectiva de tentar dar a todas as pessoas, tanto alunos quanto professores, docentes e discentes, nos vários níveis, a possibilidade de contato com essas chamadas novas tecnologias, as tecnologias da informação e da comunicação, tendo em vista que elas estão cada vez mais adentrando, tá certo, no ensino de um modo geral e de uma forma mais específica, estão adentrando naquilo que se chama ensino à distância ou ensino online ou ensino baseado na web. E é isso que nós fazemos aqui. Isso por conta de uma demanda do Ministério da Saúde que, vendo a grande quantidade de profissionais da saúde que estava indo e que ainda vai para trabalhar na atenção básica sem a menor orientação do que é trabalhar na atenção básica, né? Em lá chegando, evidentemente, não contribui muito de início para a melhoria da qualidade do atendimento, exatamente porque não foi treinado para aquilo. Durante anos e anos, a obrigação das faculdades de medicina era formar o médico generalista, mas não generalista com visão da atenção básica, até porque essa história de medicina da saúde da família é uma coisa relativamente recente entre as várias especialidades existentes. E a medicina da família não se resume só aos médicos, né? Também tem ação e atuação de outros profissionais da saúde que de preferência devem trabalhar integrados. Mas o que adiantar você ter um programa, né, de saúde da família funcionando e o profissional que você coloca lá é um profissional que não está, né, adequado, treinado para isso. Bom, no bojo dessa história, criou-se um curso de especialização, mas eles precisavam de uma formação que fosse dada numa quantidade grande, que propiciasse essa formação para uma quantidade de profissionais muito grande. Porque se fosse esperar só pelas residências de saúde da família e da comunidade, pelas residências integradas, etc., multiprofissionais, a quantidade que esses programas, embora tenham muitos hoje no Brasil, forma por ano, é tão pequena ainda, né? E talvez em 2050 não tivesse atendido, e contando que todo esse pessoal fosse para o interior trabalhar na atenção básica, talvez em 2050 tivesse atendido metade da demanda, né? Aí surgiu a possibilidade de se utilizar essa arma maravilhosa que se chama educação à distância, para que a gente pudesse conseguir diminuir o tempo em que nós teríamos um número maior de profissionais. E existe uma série de discussões, principalmente se a educação à distância funciona ou não. A educação à distância funciona e funciona muito bem, às vezes melhor até do que o sistema presencial. Mas funciona quando ela é feita adequadamente, quando ela é feita corretamente. E ela precisa muito de tecnologia, porque, como o nome está dizendo, à distância, o aluno e o professor, né, eles não estão no mesmo local físico e muitas vezes também ainda à distância do tempo, né? Nem no tempo, nem no espaço eles estão juntos. Então você tem que usar a tecnologia para poder proporcionar essa comunicação entre alunos, e professores. Mas não é só isso, isso é uma explicação muito rápida, né?
Existe muito mais por trás disso, né? Bom, logo surgiu a necessidade de nós começarmos a utilizar também essas ferramentas, né, para o público interno. Um dos exemplos maiores nesse modo que vocês estão fazendo, tem uma parte que é a da cirurgia, né? E o nosso departamento, com uma deficiência muito grande de professores e uma luta para conseguir um docente a mais, uma vaga para um docente nessa área, não se consegue, e isso está sendo suprido em parte com a utilização dessas tecnologias. Que esse ano eu estou tentando introduzir uma coisinha nova. Todo semestre eu tento introduzir alguma coisa, porque se você quiser introduzir tudo de uma vez, você esbarra no desconhecimento, você esbarra na resistência, e aí você às vezes só faz elevar o preconceito contra o método, né? Enquanto você vê aí universidades como MIT, Harvard, se juntando, fazendo consórcios para evitar cursos dentro de uma nova modalidade chamada MOOCs, né, que é a oferta maciça e massiva, está compreendendo, de cursos abertos online, que qualquer pessoa do mundo pode fazer, e curso aí com 40 mil pessoas sendo inscritos no mundo todo. Eu ainda não acredito muito nisso, eu acho que ainda está faltando um ajuste pedagógico na história. Mas é a realidade que nós estamos vendo e parece que para aí que estão crescendo. Nós não fazemos esse tipo de trabalho aqui, né? Mas chegamos aqui, foi ter curso com 500 pessoas, com 700 pessoas, o curso de especialização anterior, vai começar outro aí. O primeiro curso que nós demos aqui, ele foi um curso que conseguiu 706 pessoas e terminaram o curso, tiveram o seu título. Quer dizer, estão recebendo agora porque assinar 706 títulos desse, não tem mão que consiga fazer isso numa sentada só, né? Eu estou assinando de 20 em 20, depois que assina ainda pega mais 3 assinaturas, é uma vigilância com esses cursos de especialização, que é uma coisa fantástica, né? Exatamente para evitar fraude, não sair gente aí com título de especialista sem ter feito nada, né? Mas, em geral, os resultados têm sido muito bons. Pela defesa dos TCCs, a gente percebe que os alunos realmente tiveram a oportunidade de ter a verdadeira educação. Bom, feita essa introdução, para vocês saberem o que é que esse núcleo faz e qual é a pretensão, vamos passar para o nosso métier de hoje. O que está acontecendo? A gente percebe que, exatamente num curso de medicina, existem deficiências graves do tipo a inexistência de uma disciplina de metodologia da pesquisa. Como é que pode? Aparentemente, vocês podem até achar que isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Porque uma das coisas que mais ocorre na medicina é que nós aprendemos a trabalhar metodologicamente sem sabermos falar disso. Toda vida que você está usando um guideline, toda vida que você está usando uma diretriz, toda vida que você está usando uma conduta, né, você está usando um processo metodológico que já foi testado, que já foi avaliado, etc. e tudo, e baseado ou na experiência de alguém, na prática de alguém, ou na memória histórica do procedimento. E hoje em dia, na maioria das vezes, em determinados pontos muito mais seguros do que simplesmente a experiência de alguém, né? É o nível de evidência mais baixo que tem, né? Fala-se tanto em medicina baseada em evidências, né? Sem que se ressalte que aquilo ali é metodologia pura. É metodologia da pesquisa pura e simples. Como não tem sequer uma cadeira introdutória, todas as vezes, e não é só aqui, que se vai tentar ensinar a metodologia da pesquisa para alguém da área da saúde, há uma resistência, está compreendendo? Porque o aluno de medicina em especial, ele adora assistir aula de alguma coisa que ele tenha e saia com a impressão que dali a 10 minutos ele vai poder usar. E não é assim, né? Tem coisas que eu levei tempo para conseguir ter autonomia de uso.
Em determinado momento eu percebi que eu sabia fazer cirurgia de laringe alargada, cirurgia de laringe bastante extensa para câncer muito volumoso, e eu pessoalmente não sabia nem diagnosticar um pólipo de laringe, um nódulo de laringe, muito menos, né, fazer um tratamento cirúrgico disso se precisasse. Porque tem toda uma maneira diferente de abordar um paciente desse. Eu não sabia, eu fiz uma residência de oncologia e na época que eu fiz não se aceitava nem cirurgia parcial de laringe, cirurgia conservadora. Eu digo, bom, tem algum erro aí na minha formação. E fui atrás de aprender, né? Hoje eu acho que é impossível alguém que trabalhe com laringe não saber, né, trabalhar com microcirurgia de laringe, até para fazer biópsia melhor, para conseguir ajuizar melhor um procedimento, né? Do mesmo jeito que quando eu me formei, tomografia de laringe, que existia era a tomografia convencional, a planigrafia convencional feita com raio-x. Não ajudava muita coisa, né? E hoje existe tomografia, existe ressonância nuclear magnética, que a gente tem uma condição de planejar uma cirurgia com muito mais tranquilidade do que antigamente, né? Bom, então a nossa conversa com hoje é assim, uma abordagem inicial, eu coloquei a palavra simplificada, Deus queira que eu consiga que realmente seja uma coisa simplificada. Mas vocês não se preocupem em anotar muita coisa, porque a partir desse semestre, como eu lhes disse, eu estou introduzindo um outro movimento. Eu estou gravando as aulas, elas vão ser editadas, depois elas vão ser colocadas no ambiente que nós temos de educação à distância, um ABA, um ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle, que vocês já vão usar com a professora Jo. Também vai ter lá uma partezinha minha. E essa gravação vai estar colocada lá para quem quiser assistir, baixar, etc. E tudo. E vai ter um fórumzinho também, que eu vou pedir a vocês que participem do fórum, para que eu possa ter o feedback, ter o retorno. Para que vocês possam me dizer, olha, a aula foi boa assim, 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 mas nesse ponto não ficou muito inteligível, ou podia ser assim. Vocês assistam e deem sugestão. A vantagem é que vocês vão poder baixar isso aí em qualquer MP4 da vida e tá lá na fila do banco esperando o dinheiro que a mamãe vai mandar, né, Lili? Aí quando você está lá naquela fila de banco sem fazer nada, olhando lá, eu me lembro da primeira vez que eu ouvi a palavra online, né? Eu estava na fila de um banco, não tinha almoçado e com um imposto para pagar. E não podia deixar de pagar o imposto para casa, porque era o último dia de vencimento, né? Tinha que recalcular a multa, só o trabalho para mandar recalcular aquele. E a fila zona que eu já estava parada, aí de repente o caixa essa fila começou a andar, e eu olhei assim e vi o caixa daqui conversando com o outro. Fulano, aguenta um pouquinho aí que eu já estou online. Eu digo, online, meu Deus, que palavra poderosa é essa que faz um cidadão com fome ficar aqui em pé, vendo essa fila andar. Claro que a primeira ideia que eu tive foi dizer, se essa aqui não andar, eu vou já passar por essa fila aqui. Porque eu estou apressado, realmente. Mas hoje eu percebo bem que naquele dia eu não sabia o que era online, né? Claro, né? Ao contrário de todos vocês, eu fui conhecer televisão preto e branco, que eu acho que vocês nem conhecem, né? Eu tinha 11 anos de idade, né? Então, nesses 50 e poucos anos que passaram de lá para cá, já vi muita coisa mudar, né? Muda esse terreno da área das novas tecnologias. Mas, vocês querem ver uma coisa? Como é curioso? Se eu perguntar para vocês aqui, quem é que sabe me responder qual é a diferença de internet e web? Avalie se eu perguntar o que é a tecnologia da informação e das comunicações, né? Então vejam que vocês usam isso todo dia. Então é semelhante à história da metodologia da pesquisa. Vocês, como médicos, não poderão deixar de usar, tá certo, procedimentos e posturas metodológicas.
Mas de tal forma vocês aprendem essas posturas metodológicas, tá certo? De forma prática e no dia a dia e vendo, e ninguém faz uma reflexão sobre aquilo que você está fazendo ser ou não ser metodológico. Ah, mas isso tem importância? Isso tem importância porque se você souber que você está agindo metodologicamente, você passa por um nível de consciência sobre o que você faz completamente diferente. E você passa a ter uma possibilidade de desenvolver duas coisas: a sua autocrítica e a sua metacrítica. A metacrítica é exatamente o fato de você saber criticar e reconhecer o que você sabe e em que você precisa melhorar. Tá certo? A autocrítica é aquilo que você deve adquirir ao longo da vida para que você não fique mais cedo ou mais tarde aquele profissional ao cardiologista, ao neurologista, ao não sei quem. Você não resolve nada, você não dá resolutividade de nada, você nem pensa em quebrar a cabeça com a queixa do paciente, você só faz dizer algo, isso aí não é para mim não, isso é o algo. Né? E eu todo santo dia vejo isso, está compreendendo, na minha prática médica diária, porque eu me envolvi com educação à distância, com tecnologia da informação, mas para melhorar a minha condição de ser médico, não para me esconder e deixar de ser médico. Ao contrário, enfrento um preconceito danado, porque além disso, além de médico, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço. Logo quando eu assumi esse laboratório aqui, nós tínhamos 3 bolsistas. E eu tentei trazer os bolsistas de volta, porque era importante ter bolsista aqui. Não veio um. Mandei telefone, nós perdemos as bolsas e eles não apareceram aqui. Um belo dia eu dando uma aula prática, mostrei para os alunos como era muito útil a gente usar essas tecnologias, que, por exemplo, eu podia, levando o meu computador portátil, uma máquina fotográfica, fotografar alguns casos interessantes, guardar na minha máquina e anotar o nome do paciente, etc. e tudo. E quando ele viesse no outro, eu poderia identificar, fotografar de novo, ver se melhorou, ver se piorou. Essa semana eu fiz isso no consultório. Estou com um paciente com um caso que talvez não tenham descrito 100 casos na literatura internacional. E eu estou controlando através de telelaringoscopia. E eu fiz uma telelaringoscopia e achei que a lesão dela tinha diminuído com o tratamento que eu pedi que fosse fazer. E eu peguei as 2 vídeos, parei as 2 no computador, fiz um print screen de uma, fiz um print screen de outra, juntei e fiz uma montagem com as 2. E você olhando para as 2, você vê nitidamente que diminuiu. Não sabia fazer isso, Eu tive que aprender por conta própria, mas é um método utilíssimo para você ter seguimento de um paciente, Mas quando você quer ensinar qualquer pessoa aqui da medicina a fazer fotografia com qualidade para uso médico, existe resistência. Uma vez uma aluna numa avaliação colocou assim: uma aula de cirurgia falando sobre fotografia digital. Ora, mas o que mais faz cirurgião é fotografar seus casos para poder ir para o congresso, apresentar, mostrar, guardar, etc. e tudo, principalmente em áreas em que são casos que às vezes aparecem uma vez na vida todinha de um profissional, que são raríssimos, Então, é preciso que vocês aprendam metodologia com essa perspectiva, que vocês estão aprendendo uma ferramenta que vai servir para o resto da vida de vocês, tendo em vista que hoje em dia todos os profissionais são obrigados a serem pessoas que estão em formação constante. Tem mais aquela história de você terminar a faculdade, o máximo que você vai fazer é assinar uma revistinha ali, de preferência uma revistinha que você recebe no consultório dada pelo laboratório, etc. e tudo, e não precisa mais estudar, porque por lá você vai a um congresso, vê umas coisas e tudo e tal. Não. A quantidade de informações produzidas é tão grande e a velocidade com que as coisas se modificam é tão rápida que nós precisamos ser eternos aprendizes. Não há um curso hoje que dê formação completa, final, quando você termina a graduação. Termina a graduação, você pode ficar certo que grande parte que você aprendeu já está precisando mudar. Você já está precisando adquirir conceitos novos. É por isso que há uma quantidade tão grande de pessoas que querem fazer uma residência.
Mas também depois que fizer a residência, não pense que parou, não. Você vai ter que continuar estudando. Só que hoje a gente valoriza muito que o aluno tem a capacidade dele aprender a aprender e continuar aprendendo por si próprio. Isso se chama autonomia. Bom, mas essa não é a única deficiência que nós temos hoje no ensino médico, né? Por exemplo, eu não entendo também hoje, mas isso precisou criar muito cabelo branco para chegar a essa maturidade, como é que um curso de medicina não dá ao aluno a oportunidade de ter uma mínima formação em filosofia. Porque todas as grandes questões e indagações da ciência, elas vieram da filosofia. Como é que você, não tendo uma formação humanística, vai trabalhar com gente que você precisa ouvir, que você precisa entender, que você precisa perceber o contexto daquela pessoa? Tem pessoas que chegam no meu consultório que eu digo assim, eu tenho mais trabalho em acalmar a pessoa do que em resolver o problema, porque... E hoje então com a internet é muito comum um cliente que chega, vai para a internet e a internet pesquisa para ele é o Google, que é o pior local de pesquisar coisa séria, é o Google, encontra lá um bocado de informação meio sem pé nem cabeça, porque as informações lá não são colocadas com juízo de valor, não tem critério, qualquer um pode colocar o que quiser. E, na verdade, muitas e muitas vezes chega com a cabeça cheia de caraminhola. Outro dia chegou uma paciente que a única coisa que ela estava preocupadíssima, é porque no laudo da citologia dela vinha dizendo, está compreendendo, que ela tinha... no laudo da punção, não foi nem da citologia, a citologia ela não interpretou muita coisa não, mas no laudo da punção vinha escrito que o nódulo era hipoecóico, porque ela tinha lido em algum canto na internet que o nódulo hipoecóico tem maior possibilidade de ser câncer. Rapaz, ela vinha assim, esse nódulo, essa palavra hipoecóico tirou assim o sono dela no sábado e domingo. Sem necessidade, porque você não analisa só se o nódulo é ecóico, hipoecóico ou hiperecóico para classificar se o nódulo é de baixa ou de alta possibilidade de malignidade. Então, o risco é maior ou menor. É um dado do conjunto de uma série de outros dados. Que o nódulo se for hipoecóico, né? Mas não tiver calcificação, não tiver tireoidite muito avançada, não tiver história do paciente familiar de câncer de tireoide, se esse nódulo for inferior a 1 centímetro, se forem múltiplos nódulos e não só um, se a faixa etária da paciente for abaixo de 25 anos, né? Ou for abaixo de 25, não, tiver acima desses traços de 25 anos e não, mas for abaixo de 55 anos, esse nódulo é um nódulo de risco baixo. Então, tem vários fatores que você vai na internet ver um fator e fica em tempo de perder o juízo por causa disso, né? Aí você tem que entender, essa paciente não é uma paciente que você possa com 5 minutos dar um grito, pedir outro exame e mandar ela sair. Você tem que ter calma, conversar com os pacientes. E os pacientes reclamam demais dessa história. E o médico não deu atenção, que o médico não conversou. Mas é claro, a maioria dos médicos é educado para resolver e, coitadinho, e ir para frente e tocar, porque tem que... né? Tá certo? Então é nessa perspectiva, né, de tentar contribuir para que vocês se tornem melhores aprendizes, melhores pessoas, que eu vou conversar com vocês hoje sobre metodologia da pesquisa. Tá bom? Mas, por favor, intervenham, perguntem, não fiquem nesse erro número 1 do ensino presencial, que é vocês aí tudo passivo, quietinho, tal, e a cachola lá funcionando, mas não sai nada. Pode parar, pode perguntar, está compreendendo? E principalmente no fórum, vocês vão ter a oportunidade de fazer isso com mais intensidade, tá? Isso também é uma tentativa de nós colocarmos para funcionar, se não uma disciplina formal, pelo menos um curso de férias que a gente possa dar com educação à distância, com metodologia de educação à distância, baseada na web, sobre isso. Porque eu tinha uma opção de dar ou uma cadeira de metodologia da pesquisa, ou uma cadeira de iniciação à informática em saúde, ou uma outra cadeira que era de informática básica, né?
mas eu achei que era melhor optar pela cadeira de informática, iniciação em informática em saúde. E ela já foi, esse semestre passado, já foi ofertada, e eu quero ver se oferto novamente lá no final do semestre. E a experiência, não diria que foi assim a melhor possível, mas saiu bem melhor do que eu imaginava, né? Bom, afinal de contas, o que é essa história de... Sim, pois não. Assim, você falou da filosofia, né? Que a gente verificando assim, a filosofia para formar um médico mais humanizado. Mas assim, a gente já tem a disciplina de desenvolvimento pessoal e atenção básica à saúde. Assim, não seria já o suficiente para isso? Olha, você quando sai dessa disciplina, você sai com capacidade de entender o contexto do paciente dentro de um quadro em que estejam envolvidos os fatores da saúde, a continuidade do dia a dia do paciente, etc, etc, etc. Isso não dá para responder porque ainda não terminei a faculdade. Pois é. Aí é que eu acho que isso aí é uma disciplina boa, mas é assim, é uma pincelada, está compreendendo? É uma pincelada. E tem muita coisa aqui na faculdade que infelizmente é só na base mesmo de vamos mostrar que existe. Mas é a opinião minha. Pode ser que você tenha uma opinião diferente quando você terminar a faculdade, né? Mas agora que você está começando, né, os primeiros contatos com os pacientes, dá para você perceber se ficou alguma coisa dessa disciplina lá no início, né, do curso. Porque você vai começar a fazer história clínica, você vai começar a conversar com os pacientes, vai começar a abordar paciente, vai começar a fazer ambulatório, né? Então dá para você perceber. Na hora que você estiver fazendo as coisas de uma forma muito mecânica, procure lembrar, está compreendendo, se é aquilo mesmo que representa um exercício bom do ato de ser médico. Tá certo? Eu fiz, durante quase 20 anos na minha vida, ambulatório atendendo pacientes SUS, né? E você, nesses pacientes, você recebe todo o problema social do paciente também. Não vem só o paciente e a sua doença. Tem um problema social, né? Que você precisa entender isso, né? Até para você conseguir que o paciente tenha aderência ao que você vai pedir, tenha aderência ao tratamento que você vai instituir, entenda, né? É muito comum no hospital universitário a gente explicar bem direitinho o que vai ser feito com o paciente, né? Com a cirurgia oncológica, que é mutilante, cabeça e pescoço, então é campeã nisso. E depois você ir conversar com o paciente e ele dizer que não avisaram nada, não disseram nada. Eu sempre fazia isso com o interno perto, né? Não só para ele aprender como é que você aborda o paciente e conta certas coisas e diz certas coisas, mas muitas e muitas vezes, quando o paciente estava na sala, eu mandava ele ficar sentadinho e antes disso eu conversava novamente com ele, explicava direitinho, etc e tal, né? Porque é uma raridade você encontrar quem se preocupe nisso, explicar ao paciente, né? Mas isso é uma reflexão que é muito boa que você faça com você mesmo. Está compreendendo? Ao citar algumas coisas que eu acho que não estão corretas na prática a alhures, não significa que eu estou criticando ninguém, né? O problema é que muitas e muitas vezes essas coisas não são dadas tempos para que a pessoa faça a chamada reflexão da prática, né? A rigor, você ter toda essa formação no início do curso, né? E só aí ter a oportunidade de colocar isso em prática muitos anos depois, eu acho que metodologicamente é uma coisa um tanto mal posicionada. Seria interessante talvez que agora que está entrando no ciclo clínico você tivesse um outro reforço disso. Tá certo? Mas são considerações que você tem todo o direito de criticar, né? Quando
eu me refiro a isso é porque o curso universitário, de uma forma geral, ele tem muito interesse em formar técnicos. E nós não precisamos só de técnicos na universidade, nem na sociedade. E precisamos muito de técnicos em todas as áreas com uma boa formação humanística, mínima que seja. Mas isso já foi dito, né, por um filósofo espanhol chamado Ortega y Gasset, em 1930. Ele já fez um discurso abrindo o ano letivo da Universidade Espanhola e já criticou exatamente isso, a falta de que a universidade não se preocupa em dar formação humanística, não se preocupa em dar formação cultural, cultura no sentido clássico mesmo. E aí, como a única coisa que faz o cérebro desenvolver é realmente ler, estudar, refletir, pensar, ler de novo, comparar ideias, não ter uma formação filosófica é um prejuízo individual que eu cada vez mais me... Mas também não tenho muita esperança que isso vá mudar, não. Está entendendo? Porque não há espaço no dia a dia para isso, para as pessoas, né? Começa a querer falar em filosofia, começa a espantar o povo, principalmente dentro da área da saúde. Creio eu que se você chegar lá para a área da tecnologia, talvez seja até pior. Mas tem tudo a ver, porque ela engloba, né, a parte de ética. Como é que nós vamos viver sem ética para exercer uma profissão como essa nossa? Né? Não é coisa de brinquedo, não. Tá bom? Mas a gente pode alongar isso depois de outras conversas e tudo. Né? Eu tenho um bom material sobre isso, de pessoas com muito mais experiência para mostrarem que há um certo sentido em pensar nisso. Veja bem, se possível for, eu quero ver se rapidamente abordo um pouco esses diversos itens, né? Mas assim, de uma forma bem superficial, porque tem item aí que se a gente for querer explorar mesmo, a gente vai praticamente dar uma aula inteira sobre só um item desse. Em primeiro lugar, quero conversar com vocês a respeito de uma série de conceitos, significados, porque quando você fala em metodologia da pesquisa, você encontra tanto termo para descrever, tanta coisa para falar, eu montei esse roteiro só pegando meu livro de metodologia da pesquisa e olhando os títulos mais sugestivos. Está entendendo? Eu não preciso dizer, você já deve ter percebido que eu sou fissurado nesse assunto, né? Estudo metodologia da pesquisa. Desde que eu fui fazer o mestrado, encontrei um professor de uma cultura muito grande e aquilo foi assim o primeiro choque que eu tive com encontrar uma pessoa que tinha uma cultura geral excelente, além de ser um bom profissional. Tá certo? Eu achava que isso era coisa incompatível. Eu me lembro de um colega de residência que dizia: eu quero lá saber de estudar filosofia, psicologia, não sei o quê. Eu quero aprender a fazer bem feito o que eu quero fazer, que eu quero ser mastologista, pronto. E aí, a visão dele é assim, ele quer mastologista. Ele olhou por essa janelinha, tem alguma coisa fora da mastologia, o resto para ele não tem vez. Bom, decisão individual, eu não posso criticar. Né? Mas de repente é como se eu tivesse sido assim, tocado pela figura de um professor que até já faleceu, e ele tinha uma cultura clássica impressionante. Ele tinha uma visão muito grande de filosofia, mas também era um homem que entendia muito de música clássica, tá compreendendo? E era muito bom porque nas aulas dele, de momentos em momentos, ele para tornar mais amena a discussão específica da medicina, ele fazia umas interrupções e tocava sobre outros assuntos, sobre coisas mais gerais, tudo, e isso fazia com que a atenção da gente, amanhã da gente, fosse uma manhã até mais proveitosa em termos de atenção, né? Depois vamos falar da importância do tema, da motivação, dos conselhos práticos iniciais para quem quer fazer
alguma coisa, produzir alguma coisa dentro da área da pesquisa. A grande experiência que a gente tem aqui na faculdade é que os alunos terminam fazendo um pouco de esforço de pesquisa porque vão para as ligas, né? E as ligas terminam induzindo ou criando uma necessidade de publicar alguma coisa, de apresentar uma coisa no congresso, etc. e tudo. E o aluno começa a fazer as coisas sem pé nem cabeça, para cima e para baixo, quebrando a cabeça. E quando produz um materialzinho para mandar para publicar, se for mandar para uma revista mais ou menos séria, está compreendendo? Muitas e muitas vezes o trabalho volta, está compreendendo? Por falta de uma orientação metodológica melhor, né? E às vezes são coisas bem simples de fazer, né? Quando se quer fazer uma pesquisa, por onde é que a gente começa? Quais são os principais tipos de pesquisa que existem? Vocês sabem a diferença entre pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa? E, no entanto, vocês vão trabalhar metodologicamente, né? Se você acessar o portal da Associação Médica Brasileira, né, vai ter lá o famoso capítulo de diretrizes. Aquelas diretrizes são realmente resumos a partir de uma série de fontes que fizeram pesquisas específicas sobre determinados assuntos, e aí você faz uma avaliação do que, baseado em evidências de alto valor, deve ser dado crédito, e a partir daí se cria a diretriz para facilitar a conduta diante de um determinado caso, de um determinado paciente. Hã? Quem é que domina aqui com mediana qualidade, fazer uma pesquisa no portal da CAPES? Pois é. Mas olha, quantos tem e quantos disseram que sim, né? E olha que o portal da CAPES está aí, é dinheiro público gasto lá, colocado lá, tem coisa para chuchu. E muitas vezes você entra no portal da CAPES, tem lá uma referência e não tem um determinado artigo. Quais são os artifícios que você tem para encontrar aquele artigo que por acaso não está no portal da CAPES? Só está a citação e o resumo. Tem outros meios que você vai, né? Fiquem atentos porque a gente já deu 2 vezes aqui com bastante sucesso um curso sobre letramento informacional. Exatamente oferecendo esses macetes. E o mais interessante é que vem gente, está compreendendo, de várias áreas da medicina e da biblioteconomia, e médico mesmo, aluno de medicina, gente, um grupinho pingado assim, né? Muito bem. Veja bem, quando vocês começam a estudar a metodologia da pesquisa, quando nós começamos a estudar, a primeira coisa que tem que ver é que tem um monte de nome dizendo quase a mesma coisa e alguns dizendo algumas coisas mais específicas. Método científico, metodologia científica, metodologia da pesquisa científica, metodologia do conhecimento científico, metodologia do trabalho intelectual, a arte da pesquisa, planejar e redigir trabalhos científicos, elaboração da pesquisa científica, pesquisa médica. É nome que não acaba mais, né? Quer dizer, e tudo isso aí, está compreendendo? Pertence ao mesmo grupo de coisas, pertence... Parece que dessa vez... aqui tem que ligar, isso é dos antigos, tem que ligar. Será que isso aí tudo quer dizer a mesma coisa? Na verdade, está compreendendo? Vocês veem que fica sendo recorrente aqui, né, a história da palavra científica, pesquisa, científico, né? Aqui não fala de pesquisa nem de científico, mas fala do trabalho intelectual, tá certo? O que tem essa palavra pesquisa e essa palavra científico de especial?
É que vocês sabem que, de modo geral, se classifica o conhecimento em 4 grandes níveis, né? Existe o conhecimento empírico, existe o conhecimento teológico, né? Existe o conhecimento científico e existe o conhecimento teológico, já falei? Já, né? Então, esses tipos de conhecimento, está compreendendo? Cada um deles tem uma diferente aplicabilidade, está compreendendo? Dependendo do que você está querendo descobrir. Conhecimento teológico, por exemplo, ele não precisa de provas. Não precisa você provar o conhecimento teológico, porque ele nasce de um ato de fé. Conhecimento empírico é aquele conhecimento que você adquire no dia a dia, né? Eu sei perfeitamente que para eu chegar numa determinada rua eu não posso andar na contramão, né? Isso é um conhecimento empírico, né? Agora, não significa que esse conhecimento empírico não tenha validade. Tem. A primeira validade é que a vida é você entrar na contramão, ser multado e bater seu carro. É uma aplicação prática, que é uma característica do conhecimento empírico. É a aplicação prática. Tá certo? É o resultado prático. Mas você pode, através do conhecimento empírico, né, ser despertado para fazer um conhecimento científico. Porque de repente você pode dizer, o que é que faz com que a direção das ruas nessa cidade, né, sejam feitas dentro desse padrão e em outras cidades seja feito de um padrão diferente. Aí você já estará fazendo uma pergunta que implica você fazer uma análise um pouco mais profunda de como é que a engenharia de tráfego funciona em diferentes cidades. Compará-las, observar se aquilo realmente funciona melhor num canto do que outro, e aí você já está passando por um outro conhecimento, que é um conhecimento científico. Um conhecimento que parte da observação empírica e requer que você faça uma série de análises, de avaliações, de indagações, de comparações e tente construir em cima disso alguma proposta teórica, se A funciona melhor do que B, se B funciona melhor do que A, se tudo é a mesma coisa, o que pode melhorar, o que pode não melhorar. Por outro lado, a palavra pesquisa em si, ela é acompanhada também de vários adjetivos, né? Hoje, com a caristia que está chegando aí, quem é que vai comprar tomate sem fazer pesquisa? Pesquisa de preço. Todo mundo vai fazer pesquisa de preço. Porque se comprar tomate no primeiro canto que encontrar, pode estar comprando o tomate que já está caro no canto mais caro ainda, né? Algum de vocês compram um eletrodoméstico, uma linha branca aí da vida, né? Uma geladeira, um fogão e tudo, sem fazer pesquisa de preço? Não é conveniente. Porque vocês vão encontrar variação de preço. Medicamento. Outro dia um propagandista me falou assim, professor, doutor Roberto, olha, esse remédio aqui, fulano de tal, era um IBP, desses novos que lançaram aí, um inibidor de bomba de prótons, né? Esse remédio aqui, lá na farmácia fulano de tal, assim, está mais barato. Aí eu andava com umas aziazinhas, um negócio aqui que tá... Vamos lá, vai ser esse negócio está mais barato mesmo lá. Você que é um remédio bom, potente, tudo, vai precisar tomar uma vez por dia só, já é uma coisa muito boa, porque uma posologia bastante cômoda, o seu remédio você toma uma vez por dia, né? Você tomar um remédio. No tempo que não tinha, né, nem ranitidine, nem omeprazol, nem nada, e você fazia, só tinha leite de magnésio, o ruim era que você tinha que andar com vidro na bolsa, porque bateu, às vezes tinha que tomar leite de magnésio e ainda ter cuidado, porque ele só fazia efeito por pouco tempo e se tomasse demais ele dava uma constipação horrível, né? Não só esse remédio estava, não só apenas esse remédio estava com um preço bem mais em conta do que todos os outros remédios que ela compra para a mãe, mais outros que eu tomo e tudo, estavam mais baratos. Então nós fizemos uma feira de remédio e foi um gasto bem menor do que usualmente se gastava. É uma pesquisa, né? A palavra pesquisa, por outro lado, em diversos idiomas, tem algumas conotações curiosas. Por exemplo, se eu falar para você em francês, recherche,
dá logo uma ideia, né, que você está rebuscando alguma coisa. Research, em inglês, você está, o search, pesquisa, busca. O está fazendo uma rebusca, né? E vai por aí afora, mas em português a palavra não foi outra senão pesquisa, né? E não diz muita coisa assim de primeiro momento. Mas a palavra pesquisa indica, entre outras coisas, que você, para fazer essa pesquisa, vai ter que usar um roteiro para facilitar você errar menos no que você está procurando, ou lhe aproximar de encontrar assuntos mais dignos de confiabilidade. Esse roteiro é o que é o método científico. Tá certo? Ninguém iria fazer uma pesquisa de preço, né, achando que a melhor maneira é passear na praia para comer sanduíche natural. Deu para entender? Claro que o roteiro melhor vai ser dizer assim para você: rapaz, é o seguinte, olha, melhor você ir em farmácia, nem em supermercado, porque lá não tem remédio. Se você pensar, nós estamos cercados de método por todos os cantos, quer queiramos, quer não queiramos, quer tenhamos consciência disso ou não. Você calça o sapato para depois calçar as meias? É impossível. Você primeiro calça a meia, né? E se você sabe que tem uma tendência a ter um cheirinho ruim, você passa lá uma gororobazinha para poder combater o mau hálito, né? Você vai escovar os dentes, você primeiro passa a escova sem pasta e depois vai botar pasta? Não, você primeiro bota a pasta na escova para poder escovar os dentes. Não é o fato? Você vai passar fita dental entre seus dentes. Você pega e abre a tampinha, né, do invólucrozinho do fio dental, e puxa o fio dental, corta o pedaço que você quer para depois passar, ou faz o contrário? Às vezes parecem coisas tão óbvias que você diz: para que você está pensando, para que você está citando isso? É porque todo o roteiro do método científico, ele segue coisas que são encadeadas e concatenadas porque alguém já teve a experiência de dizer: rapaz, esse caminho aqui é melhor. E se você aprende a refletir sobre isso, a sua prática médica, inclusive, ela vai ser uma prática médica melhor. Porque você vai ter um roteiro para fazer as coisas, seja aplicar a injeção no músculo, seja cateterizar uma veia, né? Eu me lembro que eu era acadêmico e fui atender uma paciente que estava com estado de mal asmático e precisava, né, fazer uma venóclise para que pudesse fazer aminofilina, corticóide, aquelas coisas normais que a gente utilizava na época, né? E a paciente estava deitada e com o braço bem assim, e tinha uma veia excelente aqui, né? E a mocinha da enfermaria chegou e queria funcionar a veia nesse sentido. Porque como o paciente estava aqui, ela estava de frente para cá, ela queria funcionar a veia nesse sentido. Se desfizesse o braço, olha como é que ia ficar a função. Você tinha que funcionar nesse sentido, né? Quer dizer, faltou ela pensar um pouquinho metodologicamente, que não adianta você funcionar uma veia, tá certo? Contra o fluxo dela. Princípio simples. Né? Quando ela foi começar a fazer, eu digo: olha, faça um favor, deixa eu só esticar o braço aqui dela, porque fica mais fácil para você funcionar. Não fui criticar, não fui discutir, não fui querer dar guinal na pobre da moça, porque afinal de contas, né, nem tinha sentido. Eu estendi o bracinho dela, a paciente segurei: eu seguro para você, viu? Aí ela percebeu, olhou assim para mim, e funcionou a veia, saiu quietinho. Quer dizer, quantas vezes ela já não tinha feito isso, eu não sei dizer. Mas quantas vezes ela fez e teve que fazer de novo. Se você funcionar uma veia nesse sentido, vai ter certa dificuldade, né, de injetar alguma coisa. Eu sei que está vindo de lá para cá, você injeta nesse sentido, contra o fluxo, né? Então percebam isso. O que acontece na maioria das vezes, no dia a dia, no âmbito do conhecimento empírico, está compreendendo?
é o fato de que você, muitas e muitas vezes, automatiza certas coisas e não percebe que automatizando você está usando um processo metodológico. Mas ele está lá, ele existe. E se você não fizer daquele jeito, metodologicamente o resultado vai ser um resultado inadequado. Tá certo? Bom, por que é importante, então, conhecer metodologia da pesquisa? Hoje em dia, sem dúvida, a gente sabe que, entre outros fatores, o desenvolvimento econômico está muito ligado ao desenvolvimento da ciência. Os países que mais desenvolvidos estão são exatamente os países que investiram em pesquisa, investiram em formação de pesquisadores. Né? Isso aí, tem alguém que conteste isso? Né? Não tem. Né? E as indústrias sabem disso, muitas delas têm os seus próprios departamentos de pesquisa, embora grande parte das indústrias procurem até fazer convênio com universidades para que as universidades desenvolvam as pesquisas, subsidiadas por eles. Essas pesquisas feitas na universidade, muitas e muitas vezes representam uma economia muito grande para as grandes indústrias, tá certo? E permite o desenvolvimento, está compreendendo, das universidades como instituições de pesquisa. Tanto é que na universidade, por natureza, nós temos o trinômio ensino, pesquisa e extensão. Tá certo? A universidade que se preza, ela tenta fazer isso. Né? Por outro lado, a gente sabe também que é a partir da pesquisa, né, para gerar desenvolvimento científico, que a gente precisa incentivar a chamada inovação. Vocês têm uma noção do que seja inovação? O que é a inovação? Há não sei quanto tempo que se conhece ácido acetil salicílico, não é? Mas não se conhecia tudo que o ácido acetil salicílico era capaz de fazer. O ácido acetil salicílico foi uma coisa que, quando descoberta, sabia-se muito bem que ele tinha um efeito anti-inflamatório e um efeito analgésico. Mas, por exemplo, não se sabia que o ácido acetil salicílico tinha um efeito de antiagregante plaquetário. E hoje se dá ácido acetil salicílico em doses pequenas para pacientes que têm insultos, né, cardiovasculares, na tentativa de prevenir um segundo. Não se faz só isso, dá também uma série de outras coisas. A discussão que houve a respeito de se o colesterol era ou não o vilão da doença coronariana, eu me lembro muito bem dela, era imensa. Foi imensa essa discussão. É o colesterol, não é o colesterol, deve ter colesterol, deve... Hoje não, hoje a gente já sabe até quanto é que deve ser os níveis de colesterol bom, de colesterol, do mau colesterol, dos triglicéridos, etc., para deixar um paciente tranquilo que ele não vai ter chance de infartar com facilidade, porque é um evento que leva 30% das pessoas na primeira vez. Então, tudo isso foi fruto de pesquisa, análise. Por isso tem diversos tipos de pesquisa, porque a pesquisa que se faz para descobrir um efeito desse não é igual a outra pesquisa que se faz em laboratório, por exemplo, se você estiver estudando qual é a ação de um cosmético na pele ou de alguma coisa que você está propondo para colocar dentro do olho humano. Mas só que para fazer isso você precisa ter algumas regras de ética. Porque você não pode infringir sofrimento a um animal simplesmente com a desculpa que é porque quer evitar o sofrimento no ser humano. O animal também tem dor. Então, a ética, tá certo, da pesquisa em animais de laboratório, ela é um fator importante. Por isso, nenhuma pesquisa pode ser feita hoje, graças a Deus, no Brasil, tá certo, nas áreas científicas e na área da saúde principalmente, sem avaliação de um conselho de ética. Tem que passar no comitê de ética e a pesquisa ser aprovada. Então você pode ser responsabilizado civilmente por isso. E como é que você justifica um cidadão que está participando de um conselho de ética se ele for uma pessoa que não tem a formação humanística? É um cidadão que a grande formação dele é conversar sobre futebol,
e outras coisas mais amenas. Tá certo? É importante a gente pensar nisso, né? Então veja, pesquisa, portanto, tem a ver também com sustentabilidade, né? Porque se de repente nós colocamos um determinado trabalho de pesquisa num local que não tem a condição da pesquisa ser realizada, né, aquele processo não se sustenta. E muitas vezes redunda em fracasso, foi dinheiro que foi gasto, foi tempo que foi gasto e não produziu nada. E uma das minhas grandes preocupações aqui é dar sustentabilidade a esse núcleo. E uma das maneiras de dar sustentabilidade é trazer os alunos para cá, porque na hora que eu conseguir incorporar essas tecnologias à prática docente, à prática de aprendizado, não só de ensino, mas de aprendizado dos alunos, né, isso se torna necessário. É um ponto que provavelmente, quando eu me aposentar, vão ter que arranjar outra pessoa para colocar aqui para poder, e não está muito longe de eu me aposentar, né, vão ter que arranjar outra pessoa aqui. Né? Por que não haver um entendimento, como é teu nome? Lido. Tá. Por que não haver entendimento entre o pessoal que dá essa cadeira lá, está compreendendo, e o que nós fazemos aqui, para ver quais são as interfaces possíveis de serem exploradas para que isso aqui se torne um campo de prática, porque a educação à distância permite você fazer muita simulação. Você está entendendo? É daí que surgem as ideias, está compreendendo? Certo? Bom, a pesquisa serve também para finalidades bem diferentes que só essas aqui. É com pesquisa, por exemplo, que é possível descobrir uma série de possibilidades, está compreendendo, de adaptação a hábitos diferentes, obtenção de novos recursos. Você acha que para conseguir retirar petróleo lá do pré-sal, isso foi feito sem pesquisar nada? Não. Porque teve que ser desenvolvida toda uma tecnologia diferente para a abordagem do pré-sal. Isso só se consegue com pesquisa. Tá certo? Então, está aí o pré-sal com uma riqueza imensa de óleo, né, e vai ajudar bastante, se não torrarem tudo aí na... Enfim, o desenvolvimento tecnológico, a cura de doenças, a melhoria da qualidade de vida, a preservação do conhecimento humano, tudo isso é parte daquilo que se chama, né, metodologia da pesquisa científica, tá certo? Do método científico. O que é que motiva a gente então a pesquisar? Geralmente o grande motivo é a necessidade de conhecer melhor alguns fatos, alguns fenômenos, né? Depois que você aprende a dirigir, não tem mais muito que você aprender, a não ser ir ganhando experiência. Quanto mais você adquirir hábitos de direção defensiva, melhor. E hoje você, num mundo cheio de carro e cheio de moto, se você não aprender a se defender, está compreendendo? Não é suficiente só saber dirigir, né? Todo momento tem uma moto dando uma fechada por um lado, por outro e tudo, e você é apavorado com a quantidade de coisas que podem ocorrer se não houver cuidado, né? Mas vejam que na sociedade o que a gente percebe é que as universidades estão formando pessoas e, de uma certa forma, parece que só esses aqui é que precisam se preocupar com pesquisa. Eles são, por natureza, produtores de coisas para os especialistas conhecerem, os técnicos conhecerem, esses dois aqui aplicam e esses aqui descobrem. Isso é um contrassenso. Tem que haver um diálogo entre esses três níveis de formação. Porque você, como médico, embora seja um especialista, um técnico, você pode ter inúmeras oportunidades de fazer alguma pesquisa, tá? Se você tiver o olhar atento para essa possibilidade. Se você não tiver, você vai ser um mero repetidor. Você vai a um congresso, uma coisa diferente, e volta e quer implantar aquilo que você viu diferente. Você vê um artigo novo e tal. Ou então faz que nem um colega muito brincalhão,
Ele diz que toda vida que chega um propagandista que faz a propaganda lá de um remédio novo, de um corticoide novo, de um não sei o quê, é ótimo, porque o primeiro paciente que entra precisando de alguma coisa naquela linha, ele já está com tudo bem fresquinho na cabeça e passa aquele remédio. Quer dizer, ele não tem a menor crítica a respeito se houve aderência do paciente, se houve resposta do paciente, se tem uma medicação que tem resposta ou não tem. E muitas vezes os pacientes chegam em outros consultórios perguntando essas coisas, que o primeiro médico não explicou nada, não deu explicação, não se interessou, né? Então, veja bem, a gente tem que acabar com esse tipo de pensamento. Só quem pesquisa, pesquisador. Sim, você fala que além do pesquisador, mais pessoas têm necessidade da pesquisa, precisam da pesquisa. Assim, na universidade, né, você acha que o acesso à pesquisa, né, porque tem muita gente que quer pesquisar, que quer participar disso, mas assim, o acesso à pesquisa ainda é um pouco dificultado, não é uma coisa democrática. Concordo. Assim, o que você acha que poderia ser feito para melhorar esse aspecto na faculdade? Rapaz, primeira coisa era que nos locais onde alguma opção de pesquisa possa ser explorada, esses locais deveriam ser apoiados, está entendendo? E criar motivações para que isso fosse feito, tá certo? Motivações não só financeiras, como oferecer bolsas, etc. e tudo, como motivações outras que não fossem só assim, o professor cria uma liga porque ele quer dizer que tem um projeto de extensão, porque ele precisa disso no currículo dele. Eu acho isso pouco. É um incentivo, mas é muito pouco. Está compreendendo? Eu fiz um doutorado numa universidade uma faculdade de medicina de uma universidade, em que todos os alunos, eles eram alocados a um projeto de pesquisa. Então, a pediatria tinha o seu laboratório de pesquisa. Está compreendendo? E tinha aluno que participava dos projetos de pesquisa da pediatria. A cirurgia tinha seus laboratórios de pesquisa. Laboratórios, inclusive, que em algumas vezes servia só para prática, para os alunos aprenderem a fazer sutura, etc. e tudo e tal, né? Viu os fundamentos teóricos de que era a sutura de pele, a sutura de alço intestinal, etc. e tal, a sutura vascular e tal. E iam depois no laboratório onde ou tinha uma demonstração prática ou tinha uma oportunidade deles mesmos fazerem, né? Nem que fosse acompanhado só por um técnico, mas geralmente, além do técnico, era um professor, né? Mas não temos isso aqui, né? Uma das coisas que eu vejo aqui é que não falta gente interessada em pesquisa, né? Como esse problema das pessoas da faculdade é que muita gente quer participar da pesquisa, né? Mas a pesquisa tem sido uma coisa muito encastelada e o objetivo principal é fabricar currículo, né? Aí o conhecimento, a aprendizagem, né? A participação na sociedade, como agente de transformação, tem como uma mera consequência. Quando devia ser bem diferente disso, né? Não pode ser uma mera consequência. Isso tem que ser, como dizia Alberto Roberto, introjectado em cada cidadão, né? Você teria que introjectar, você teria que incorporar, está compreendendo? A ação de se posicionar sempre como um pesquisador, pelo menos como um indagador, ou uma pessoa desconfiada da realidade que está vendo e do que estão lhe mostrando, ou que estão lhe tentando convencer de que é o bom. Tá certo? Mas sem se tornar aquele cidadão chato de ai governo, não sou contra. Não é também por aí. Tá certo? Mas você sempre tentar desenvolver o seu espírito crítico na tentativa de melhorar alguma coisa, nem que seja só para você mesmo. Porque às vezes você vê uma coisa que está errada e se não tiver cuidado, da maneira como você vai expor o seu ponto de vista, pode criar uma série de atritos, etc. e tudo, que não se deve estar querendo induzir ninguém a não usar o melhor da sua inteligência emocional para conviver, né? Mas você fez uma crítica extremamente pertinente. Também, professor, assim, eu vejo que para você ingressar nas atividades
exige-se currículo. Aí fica currículo, puxando currículo, puxando currículo, puxando currículo. Agora, assim, como você vai desenvolver o tão cobiçado currículo se você não tiver uma primeira oportunidade, se você não der um primeiro passo, se não lhe der uma primeira chance, né? Aí o que fica acontecendo é que a lei é a meritocracia do currículo, né? As pessoas que têm vontade de pesquisa, né, são barradas o acesso a ela porque tem alguém que tem mais currículo que aquela pessoa, né? Eu passei recentemente uma monitoria de histologia e a professora falou que tinha gente que passava, tinha um extenso currículo, mas não tinha compromisso nenhum com a monitoria, e gente que tinha acabado de sair do terceiro semestre, porque tem que ver a histologia toda para ser monitor de histologia, que não tinha um grande currículo, né, que passavam nas últimas colocações, mas se dedicavam mais à monitoria e fazia melhor do que aquela pessoa que tinha um currículo quilométrico, mas não tinha compromisso. E muitas vezes esse de currículo quilométrico, está compreendendo, não se dedicam mais à monitoria, porque para ter um currículo quilométrico dá trabalho. Afinal de contas tem que sentar, escrever, não sei o que, etc., publicar, mandar, tá? Tarefa da publicação é uma tarefa, né, braçal, né? Embora você siga metodologia para fazer isso, né? E é uma das distorções que existem no ensino brasileiro, porque eles deveriam institucionalizar a pesquisa, inclusive nessa institucionalização, criando mecanismos que desse oportunidade a todo mundo, fosse uma coisa realmente democrática, né? E não é. Eles instituem o reconhecimento da pesquisa, mas através desse viés do currículo, né? E tem muita coisa que você faz dentro da universidade que não é contada, não vale ponto, não serve de nada, estão perdendo, é contado muito pouco, porque você não tem seu nome no... Eu outro dia li um livro sobre metodologia da pesquisa muito interessante, o cidadão dizendo que na grande maioria das vezes, quando se vai analisar o currículo de um professor, de um profissional, se procura contar quantos trabalhos ele publicou. Mas nunca se faz a pergunta, rapaz, algum trabalho desse aqui publicado foi de qualidade tal que conseguiu mudar a realidade em alguma coisa? A descoberta da penicilina pelo Fleming foi um divisor de águas, né? Mas quanto trabalho está publicado aí? Está publicado, está publicado. Sim, o que é que mudou, meu amigo? O que é que esse seu trabalho alterou? A prática da medicina, ou a prática no seu hospital, ou alguma coisa. O que é que foi? Então é melhor você publicar menos e publicar coisas que tenham bastante validade do que... né? Mas isso é uma outra discussão. Mas que você tem razão na sua crítica, sim, né? Sua participação no fórum vai ser muito importante. Alguém quer fazer algum comentário? Bora, Lili. Eu vou passar um trabalho para vocês lerem a respeito de uma análise sobre o trabalho com ligas, tá? Um trabalho muito bem feito.
A democracia que eu me referi é a democracia no aspecto de dar chance e oportunidades iguais a todas as pessoas. Tá certo? Porque a rigor, eu não posso dizer se daqui não vai sair um prêmio Nobel. Não tem como dizer isso. Mas se eu não der chance de alguém participar de uma pesquisa, está compreendendo? Aí eu posso dizer que não vai sair nada. Né? E você tocou num outro aspecto aí, que é o aprendizado. É porque hoje a gente sabe que o aprendizado não ocorre só por vias formais. Aprende também aquela pessoa que tem a oportunidade de informalmente, tá certo? Embora esse informalmente às vezes tenha uma certa sequência de procedimentos, eles não vão deixar qualquer pessoa entrar no ambulatório, vão deixar entrar um aluno de medicina. E se for deixar entrar um aluno de farmácia, né, aí vai piorar lá na ponta o exercício inadequado da medicina. Né? Mas o aprendizado informal aí que eu estou me referindo é o fato de ser um aprendizado que não está diretamente inserido dentro do contexto curricular. Está inserido de forma meio indireta. É um ambulatório que é feito dentro da universidade, para atividades também assistenciais, extensões extensionistas e etc. E tudo. E lá tem um aluno que ele estando lá, não tem como ele não aprender. Né? Se eu começar a ir para um canteiro de obra, daqui a pouco eu vou estar aprendendo alguma coisa que saiu de um comentário do peão, saiu do comentário do mestre de obra, saiu do comentário do engenheiro. Né? Eu não vivo dentro de uma oficina. Aí ontem meu carro pifou a bateria. Eu pensei que era o motor de arranco. Chamei um reboque, mandei levar na oficina, não sei quantos quarteirões de distância, quando eu podia ter ligado para o seguro e ter dito, rapaz, é minha bateria. Eu não soube identificar se era bateria, porque eu olhava, acostumado com um carro velho, a primeira coisa que a gente olhava era se a luz do bicho está acendendo, se a qualidade da luz está boa, e estava. Ela só não tinha a condição de virar o motor. Né? Porque o motor é bem mais pesado. Então a bateria nova, né? Resolveu o problema. Eu poderia ter resolvido da maneira mais simples, chamando assistência técnica, o cara ia lá, olhava, testava a sua bateria, tirava a bateria, estava a bateria nova, pronto, estava resolvido. Né? Ou seja, você também aprende por meios informais. Você acha que eu aprendi a passar sonda, fazer cateterismo vesical, canular uma veia, fazer uma venóclise, passar uma sonda nasogástrica aqui na Faculdade de Medicina? Não foi. Eu fui piolho de enfermaria. Eu, logo no finalzinho do primeiro para o segundo ano de medicina, eu fui para a Santa Casa de Misericórdia. E lá percebi que também não eram os médicos que ensinavam isso, não. Os médicos queriam a gente lá como mão de obra para diminuir o trabalho deles. E aprendi com quem? Nesse tempo a Santa Casa tinha freira, tinha umas freiras muito bem formadas. Eu comecei a perceber que essas coisas eram elas que faziam. Curativo, aprender a instrumentar uma cirurgia, tudo isso eu aprendi com o pessoal de enfermagem. Tinha uma disciplina que não existe mais, chamava-se prática de enfermagem. Né? E a freira que dava essa disciplina era uma enfermeira e ela era bem baixinha, bem gordinha, né? Um amor de pessoa, um encanto de pessoa, irmã Francisca. Então, quando eu tinha um tempinho, eu ia para a assistência municipal para ficar vendo as coisas lá e tudo, fazer curativo e tudo, aquela história toda, para aprender. Né? Eu queria ir trabalhar no interior, às vezes eu chegava no interior sem saber fazer um curativo, sem saber dar uma injeção no músculo, eu estou ferrado. Né? E esse era o meu raciocínio. Né? E mudou radicalmente depois. Né? Não que eu acho que eu estava errado. Mudou, foi minha perspectiva de vida mudou depois. Né? E quando eu chegava lá, o porteiro, o que você ia fazer aqui? E eu era bem mais gordo do que sou hoje, né? Era assim, rechonchudinho, só não era do mesmo tamanho da freira, né? Mas eu dizia, rapaz, é porque eu sou sobrinho da irmã Francisca, deixa eu ir lá falar com a minha tia. Aí o sujeito deixava, eu subia e ele lá de baixo interfonava para ela. Está subindo um rapaz aqui de bata, disse que é sobrinho da senhora. Quando eu chegava lá em cima, ela estava morrendo de achar graça. Menino, tu tá mentindo, menino, olha, nosso senhor vai lhe pegar pelas orelhas.
Eu digo, irmão, mas é por uma boa causa, arranje logo o que eu fazia aí. Daí foi indo, ela foi, me botou no centro cirúrgico e tal, e foi abrindo as portas lá, e, né, eu fiz o chamado aprendizado epistemológico, lá das bases, né, de saber fazer um curativo, de saber dar um banho no leite num paciente, até instrumentar uma cirurgia e depois entrar em campo e tal, e ajudar a cirurgia, né. Quer dizer, foi um aprendizado informal. Esse tipo de aprendizado é muito importante, mas ele é, hoje em dia, pouco valorizado, está compreendendo? Ele não é muito valorizado, mas ele existe. Você tem que, e por ser informal, não precisa também ser sem método. Tanto é que ela não me botou logo para instrumentar. Ela me botou primeiro para aprender algumas coisas básicas de enfermaria. Tá certo? Depois foi que eu fui aos poucos acrescentando ao conhecimento uma série de detalhes. Tá certo? Bom, pessoal, veja bem. Então, essa motivação, ela surge de diversas coisas, né? E é muito importante que em todos os níveis que você esteja, você desenvolva a sua capacidade de observação, né? Porque, primeiro, pesquisar não é específico só de pesquisador, está compreendendo? Quando a gente pergunta se todos precisam conhecer algo sobre pesquisa, a resposta é um sim maior do que essa tela, né? Até para que quando cheguem mostrando para você alguma coisa, dizendo que é fruto de uma pesquisa, se você tiver uma boa formação, você realmente vai desconfiar daquela pesquisa. Eu tive um professor de metodologia de estatística no mestrado, né? Que era engraçado, ele era psiquiatra, né? E dava estatística no mestrado, né? E a gente aparentemente pensa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E ele mostrava, né, umas pranchas na época muito interessantes, em que ele mostrava que dizia assim, ó, rapaz, tá vendo esse pedaço aqui da prancha? Ó, em geral, o cidadão só mostra isso aqui quando vai fazer uma propaganda. Mas aí eu vou atrás e descubro o trabalho que originou isso aqui que ele mostrou. Olha o trabalho todo como é. Ele mostra exatamente a parte, está compreendendo? Que ele quer mostrar, porque é a única parte que deu certo. Mas esse trabalho aqui é desse tamanho e tem essa outra parte aqui mostrando que o resultado que essa parte aqui está mostrando é um resultado que está errado, porque tem um viés. O resultado todo é esse aqui. Está entendendo? Pois não. Professor, eu queria tocar em outro aspecto. Assim, em relação à pesquisa, por exemplo, assim, eu estou num projeto e a gente está mandando trabalho para congresso. Eu acho que falta, assim, mais orientação e eu acho que falta mais, assim, uma exposição de como é que a gente realiza esse tipo de trabalho, que você está explicando sobre a metodologia da pesquisa. Como que funciona? Porque eu, por exemplo, eu não sabia fazer, assim, mandar o trabalho científico. Aí eu sei que cada congresso tem a sua, tipo assim, o seu estatuto de como é que faz e tudo mais. Mas, assim, eu me senti muito perdida em relação a isso. Não tem ninguém que oriente como que realiza, sabe, passo a passo. E é difícil, que nem você falou, porque o trabalho pode retornar, porque não foi aceito. E eu acho que falta muita orientação na universidade em relação a isso. Eu acho que isso não é um defeito das ligas, eu acho que é da universidade mesmo. Como é um tripé da faculdade, eu acho que isso devia ser mais, assim... Tem dúvida. Tem dúvida. E eu sei disso, né? Ora, que eu já vi reclamação, está compreendendo, de aluno que se balda de trabalhar e tudo, aí depois o professor sabido chega, pega o trabalho dele, e constrói um trabalho e leva e apresenta num congresso, não bota nem o nome do pobre do aluno. Existe isso, meu filho. Né? O homem é o seu próprio lobo. Está compreendendo? E existem essas coisas, né? E de uma certa forma, manter o aluno numa certa ignorância de como é que faz é uma maneira de diminuir que ele vai exigir alguma coisa a mais pelo trabalho que ele fez, né? Então, mas nada, por exemplo, eu aprendi metodologia da pesquisa, tá? Muito mais às minhas custas, está compreendendo? Do que fazendo curso formal. Fiz alguns cursos formais, etc. e tudo, mas não tem curso completo e perfeito em metodologia da pesquisa, não tem livro completo e perfeito em metodologia da pesquisa. E muitos cursos de metodologia da pesquisa se preocupam com o final da metodologia da pesquisa, que é ensinar a fazer um TCC para publicar um trabalho.
E é uma parte, está compreendendo? Pelo amor de Deus, né? Não se resume só a isso, e nem essa é a única finalidade, tá certo? E finalmente dizer que o conhecimento científico não tem nada de especial, está compreendendo? Ele é apenas um conhecimento que requer, tá certo? Observância aos princípios do método científico, porque esse método é que nos permite dar um mínimo de veracidade àquilo que está sendo afirmado como a verdade. Verdade que é uma coisa que você não atinge nunca na totalidade, mas você sempre pode se aproximar um pouco mais da verdadeira realidade, reinterpretando, revisando, vendo as teorias e aprendendo a fazer pesquisa, né? Isso é uma coisa que é possível de aprender, ninguém nasce pesquisador, né? Então veja, alguns conselhos práticos. Nós realmente pesquisamos, né, porque estamos interessados em conhecer melhor. Então o primeiro passo que você tem que fazer, tenha dúvida, é escolher o tema de pesquisa. Em algumas situações, alguém mais orientado, alguém mais experiente lhe dá o tema de pesquisa, né? Mas nem sempre as coisas funcionam tão bem desse jeito. É muito bom você entrar num grupo de pesquisa que tem 2 ou 3 pesquisadores maduros, que não tenham esse interesse em estar fazendo utilização do seu trabalho para depois se beneficiarem isoladamente, está compreendendo? Mas nem sempre o simples fato de você dar, está compreendendo? Tema de pesquisa, etc. e tudo, vai funcionar, porque pode ser que a grande maioria das pessoas ali não se atentem para a relevância daquilo, né? E eu geralmente tenho uma listazinha de coisas que eu gosto de pesquisar. Eu proponho uma coisa, o grupo não gostou, está compreendendo? Eu arranjo um jeito daquele não parar, e pode ser que de repente ele goste e aquele não está na estaca zero, certo? E eu passo para outra, né? Então, o importante é manter o grupo unido e com o dinamismo do trabalho, tá certo? Por que é interessante você saber escolher o tema da pesquisa? A resposta é bem simples aí, ó. Se você não sabe o que você quer, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não sabe se quer pesquisar, está compreendendo? Em doenças infecciosas ou em doenças cardiovasculares, onde é que você vai chegar? Você não sabe nem o que você quer, qual é a área que você quer pesquisar. Ou seja, não se faz pesquisa pela pesquisa. Se faz pesquisa porque você tem alguma coisa, tem algum campo que você quer explorar, porque aquilo lhe chamou a atenção de alguma forma, né? Então, obviamente, você tem que considerar que nos dias de hoje, nenhum campo de pesquisa, nenhum assunto, está compreendendo, é de tal forma simples, mas sempre são amplos e complexos a ponto de você precisar de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e até transdisciplinariedade, né? Aqui, por exemplo, no núcleo, para a gente fazer esse trabalho que a gente faz com a educação à distância, né? A gente tem psicólogo não, a gente tem pedagogo, a gente tem pessoas da área da ciência da computação, pessoas da área da ciência da informação, pessoas que são da área da saúde, eu sou médico, mas tem enfermeiro, e tem diversos colegas de outras áreas, né? Porque você precisa entender que pesquisa antes de mais nada, ensino e aprendizagem é, antes de mais nada, uma atividade que você faz, né, em equipe, tá certo? Você não faz isso sozinho. Aquela ideia do pesquisador isolado, trancado, dentro de uma sala, né? Há muitos anos eu ouvi uma história engraçada que foi a respeito de o Luiz Pasteur estar dentro de uma sala e de repente entra um aluno muito esbaforido e vê ele calmo, assim olhando no microscópio e tal. E o aluno entra de supetão no laboratório, fazendo um estardalhaço danado e tudo. Aí quando vê a figura do Pasteur, lá no microscópiozinho, para, aí diz: professor, me desculpe, mas eu vi o senhor aí parado e tão absorto aí no microscópio que parece até que o senhor estava rezando. Aí o Pasteur levantou a cabeça, olhou para ele e disse: meu filho, talvez dentro dos laboratórios de pesquisa seja exatamente o local onde se fazem as maiores orações da humanidade. Eu estou contando essa história porque eu li, não estou dizendo que é verdade ou que não é verdade, ou se alguém inventou esse quadro para falar uma cor bonita,
né? Quer dizer, mas acabou essa história do pesquisador. Hoje é fundamental a troca de informações. Hoje não existe mais aquela história de o segredo é a alma do negócio. O segredo é a derrota do negócio. Você tem que estar em rede. Estou lendo um livro agora de um americano que trabalha com a área de pesquisa em cardiologia, transplante, cadeira básica, não sei o quê. Rapaz, olha, o cara dá um show mostrando como é importante, inclusive para todos nós médicos, sabermos trocar informações, porque é a partir da troca de informações que a gente consegue otimizar melhor um tratamento com determinado paciente. Tá? Eu estou com uma paciente agora com uma doença raríssima e vocês não sabem o trabalho que eu estou tendo para encontrar trabalho na literatura. Eu só encontrei 15 trabalhos, está compreendendo? E até 1960 e pouco, tinham 70 casos escritos na literatura. De lá para cá, encontrei mais uns 3 trabalhos, parece que não tem 100 casos. E eu vou perguntar a quem? Eu tenho um colega, cirurgião de cabeça e pescoço, que o filho dele nasceu com um tipo de lesão vascular, mas que é uma lesão que tem uma degeneração, está compreendendo, já para anaplasia. Esse rapaz quase fica louco. Ele conseguiu encontrar um centro nos Estados Unidos que tem um médico lá, um cirurgião lá, que parece que tem 30 casos. E ele mandou perguntar muita coisa para esse cidadão, e o cidadão mandou perguntar muita coisa, pediu foto, pediu tudo e tudo. Hoje o garoto está desse tamanho, eu digo que a única coisa que ele faz errado é botar o menino para torcer pelo ferroviário. Ele é ferroviário doente. Mais uma peça. E eu sei o que ele sofreu para conseguir, né? Porque chegava um e dizia que era bom era cortar o braço do menino. Já pensou? Chegava outro e dizia isso, chegava outro e dizia outra coisa e tudo. E no final das contas, só teve uma pessoa que teve o bom senso de dizer, vamos procurar na literatura e tudo para a gente se orientar melhor, vamos aguentar, vamos ter calma, vamos ter paciência e tal. Né? Ok? Leve-se em conta ainda, né, a crescente, né, a existência de um crescente número de informações, numa velocidade avassaladora, está compreendendo? Portanto, logo depois que você escolhe o tema da sua pesquisa, a área, você tem que delimitar, porque também você não vai conseguir pesquisar tudo que tem dentro daquela área. Então, você começa com uma delimitação da área ou do tema, e depois você vai buscar delimitar seu tema para poder ficar uma coisa exequível, porque senão não tem execuibilidade, tá certo? Essa delimitação do tema, né, só pode ser feita depois que você faz uma revisão bibliográfica, uma pesquisa bibliográfica, uma revisão bibliográfica bem feita. Se você não faz uma revisão bibliográfica, isso é geralmente o primeiro erro metodológico que as pessoas cometem. Está compreendendo? Não aprenderem a fazer uma revisão bibliográfica bem feita. Vão fazer a revisão bibliográfica de modo errado, pelos caminhos errados, não conseguem os artigos mais adequados e tudo, né? E principalmente desconhecem a existência hoje, né, de ferramentas muito interessantes e muito poderosas que ajudam a facilitar e acrescentam segurança no trabalho de levantamento bibliográfico. Isso aqui está hoje caracterizado com um termo chamado letramento informacional. Tá certo? Todo pesquisador, portanto, deve saber como utilizar bem essas ferramentas, né? Todo pesquisador deve saber que é importante ele saber fichar o seu trabalho, porque daqui a pouco ele está com 300 trabalhos e sabe que leu num deles uma coisa, mas como o trabalho não está fichado, ele, para encontrar aqui, ele tem que ler os 300 trabalhos de novo. E existem ferramentas que permitem você fichar o trabalho e rapidamente encontrar, inclusive com citações que você pode colocar, já com citações elaboradas pelo seu próprio linguajar, evitando, portanto, que você coloque uma coisa e aquilo seja considerado plágio, né? Porque o plágio aí está no meio do mundo, está solto. Você pode citar um autor e dizer o que ele disse, mas a partir da sua interpretação do que ele disse.
ou fazer a citação direta, mas para corroborar uma coisa que você disse, e você diz, olha, isso aqui assim, 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 é a maneira que é apoiada pelo que diz fulano e Beltrano. Ou fazer a citação para em seguida você fazer uma crítica. Mas você colocar lá dentro a citação, sem citar quem foi que disse, lips literis o que está no outro texto. Você simplesmente volta lá, sem dar crédito, sem nada, e sem emitir o seu parecer pessoal sobre aquilo, isso é plágio. Isso não é ciência. Nunca foi e nunca será. É roubo. Né? E o que tem de gente importante fazendo isso aí, pelo amor de Deus, né? Esse afã de querer só curricular. A fábrica do currículo leva, está compreendendo, a pedir apoio ao plágio, né? Pedir ajuda do plágio. Né? Sempre. Né? Então já vejam aqui que a própria metodologia da pesquisa, está compreendendo, estabelece um roteiro, está compreendendo, para o que você vai fazer com os trabalhos que você encontrou. É, portanto, parte da metodologia você colocar isso, tá certo, dentro do seu armamentário de trabalho. Né? Portanto, eu sempre digo que quando você quer fazer pesquisa, você precisa criar um condicionamento mental para você pesquisar. Né? Eu precisei emagrecer. Enquanto eu não descobri que não se emagrece fechando aqui, mas primeiro fechando aqui a boca, e se você não fechar a boca aqui, não criar uma grande motivação para emagrecer, compreendendo? Não tem jeito, você não emagrece. Né? Ou emagrece, mas vai ter que fazer cirurgia, etc. e tudo, e a parte do pessoal que faz cirurgia continua pensando como obeso e volta a engordar. Então, por isso é que eles só fazem cirurgia depois de fazer uma avaliação psicológica muito bem feita do perfil da pessoa. Né? E não tem jeito, se a pessoa realmente não desenvolver um perfil de uma pessoa magra, não passar a pensar como gente magra, vai engordar em algum momento depois da cirurgia. Então eu digo, rapaz, eu primeiro vou me conscientizar que eu preciso emagrecer, vou fechar a boca aqui em cima, né? E depois, naturalmente, o fechamento da boca de baixo, da boca real, vai acontecer. Então crie esse condicionamento mental, né? Porque você, ao cumprir as etapas iniciais, que são aquelas de encontrar o tema, delimitar o tema, fazer a pesquisa bibliográfica, você, logo que termine isso, antes de construir, está compreendendo, o seu projeto de pesquisa, está compreendendo, você deve perceber que você, dentro daquela área, daquele tema, você atingiu a fronteira, o limite de onde está o conhecimento e você está adentrando, tá certo? Além da área onde o conhecimento chegou. Né? Essa é que é a percepção que diz que você está no caminho certo. Tá? E você tem que desenvolver a capacidade de ver isso. Né? É dessa forma que você realmente vai ver, está pertinho de terminar, se o assunto que escolheu merece realmente, de fato, o trabalho que vai ser feito no desenvolvimento da pesquisa. Né? E é aí que você, com esses cuidados todos, você consegue assegurar itens como originalidade, inovação, relevância, utilidade do trabalho de pesquisa que você vai fazer. Porque é muito triste ter um trabalho imenso desse e depois chegar e dizer, não, mas isso não representa nada, não é original, não tem inovação, não tem relevância, não tem utilidade. Né? Só sobre essas palavrinhas aqui, dá para a gente conversar depois bastante, está compreendendo? Porque tem muita coisa aí com o marketing que tem uma utilidade praticamente nula, mas o marketing transforma aquilo numa coisa de uma utilidade que você fica sem condição de dizer que não vai comprar. Né? Indústria de computador é assim. A indústria automobilística é a mesma coisa. Né? Eles criam uma política de obsolescência e ficam te empurrando coisas para você comprar sempre mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa. E você não tem nem direito de refletir e dizer, rapaz, será que eu estou precisando mesmo trocar de computador agora? Será que eu estou precisando mesmo trocar de carro agora? Né? Eu estou com um carro ali que está com 50 mil quilômetros. Não vou trocar tão cedo. Não vou. Por que eu vou trocar? Comprar um carro de 70, 80 mil reais, está compreendendo? Se metade desse dinheiro quase é só de imposto para esse governo. Esse governo que está aí, essa ladroeira que tem aí, desculpem com essa... Não vou botar dinheiro na mão desse povo, para quê? Redunda em quê?
Na Finlândia tem o melhor ensino do mundo, mas lá todo mundo tem direito a ensino. O filho de um ministro tem o mesmo ensino e a mesma qualidade de ensino do filho de uma lavadeira. Se tiver lavadeira lá, que eu não sei se tem essa profissão lá. Mas é o melhor ensino do mundo. A carga tributária, 50%. A nossa carga tributária, 35%. Como é a diferença das nossas escolas para as escolas da Finlândia? Procure ver como é a diferença das escolas, que você vai ficar estarrecido. Né? Vai ficar estarrecido. Né? Professores bem pagos, valorizados, bem treinados, reciclados, motivados. Agora, você olha para a Finlândia, né? É uma indústria, né? Uma indústria que só em matéria de tecnologia de comunicação móvel é considerada a melhor que existe. Né? Então, veja bem, eu penso em gastar meu dinheiro com uma coisa, o meu carro ali eu gasto R$1.000 e poucos e tudo, eu vou resolver perfeitamente para eu andar tranquilamente agora de bateria nova e dura mais 5 anos. Tá certo? Pessoal, o condicionamento mental, né, ele passa por saber disso. Olha, qualquer pesquisador, ele deve ter consciência do seu trabalho, mas deve ter humildade para executá-lo. Né? Não é ficar simplesmente dentro desse binômio certo e errado, certo e errado, certo e errado. Não. Você tem que pensar no certo e no errado, mas tem que estar sempre com um espírito crítico para saber se aquilo que você está considerando certo ou aquilo que você está considerando errado não está sendo enfocado da maneira inadequada. Né? Porque senão você termina sendo induzido a fazer um trabalho que sempre vai dar certo, sempre vai dar certo, sempre vai dar certo, aí você vai fazer um bocado de esforço só para fazer coisa certa. A vida não é assim, né? A vida a gente aprende realmente por experiência e erro. E o desenvolvimento do espírito crítico, levando você a aprender com os próprios erros para maximizar os acertos, isso aí é o maior ganho que eu acho que a metodologia da pesquisa pode trazer. Né? Então, existe uma série de coisas que você tem que pensar para quando você faz o levantamento bibliográfico, escolhe o tema, delimita, faz o levantamento bibliográfico, você definir o problema. Nossa bibliotecária aqui diz que chegam os alunos de mestrado lá, tudo agoniado para fazer a tese, tudo e tal, e ela pergunta assim, qual é o seu problema? Aí a pessoa diz, problema? Não tem problema não, eu estou precisando fazer minha tese. Sim, mas dentro da sua tese, dentro do trabalho que você quer fazer para a tese, você já delimitou, você já escolheu o problema? Escolher o problema, dizer qual é o problema, é exatamente isso. Você delimitou o tema, escolheu a área que você quis, delimitou a área que você vai trabalhar, fez a pesquisa bibliográfica, avaliou se aquilo é relevante, e aí você diz, bom, tem um elemento aqui que não tem resposta, está sem resposta, ou que eu posso intervir para saber se a resposta que existe é a melhor resposta. Aí você tem um problema. Porque se você não tiver o problema, enquanto você não tiver o seu problema, nem que seja assim, por que é que pacientes com infecção urinária, está compreendendo, são pacientes que são os que mais têm infecção urinária em mais pacientes que passam a sonda vesical. Né? Isso a gente sabe da prática, é uma observação empírica. Né? Passou sonda vesical e deixou a sonda durante muito tempo, a chance de infecção urinária é maior. Né? Está respondido por quê? Tem alguma coisa a ver com a maneira como se manuseia a sonda? Foi feito lavagem da sonda, não foi feito, etc. O que é que houve? Por que é que esses pacientes infectam? Né? Aí sua área, você delimitou na área, está compreendendo, de infecção. Né? Aí você, mais embaixo, você escolheu a área de infecção. Mais embaixo você delimitou, infecção urinária. Faz uma série de levantamentos, uma pesquisa bibliográfica bem feita, e depois vê. Essa pergunta se sustenta? Eu posso tentar explorar por que é. Se você achar que se sustenta e a literatura, a revisão mostrar que sim, então você está autorizado a fazer, tá certo? O seu projeto de pesquisa e planejar a execução. Tá certo?
Só depois disso é que você vai, né, se preocupar com a publicação. Tá? Então, num problema bem definido, você nota claramente a existência de 3 aspectos: a pergunta, a fundamentação e a possibilidade da resposta. Uma pergunta que não tem fundação teórica ou prática não pode nem sequer ser chamada de pergunta. Né? Porque a gente aqui lá encontra uns poetas, está compreendendo, que sem fundamentação teórica nenhuma, só na fundamentação do achismo, ele acha que tem um problema. Uma vez um veio discutir comigo porque achava, uma vez foi uma menina da fonoaudiologia, veio querer discutir comigo que queria fazer uma pesquisa porque ela achava que os pacientes que eram destros tinham mais pólipo de prega vocal direita. E os pacientes que eram canhotos tinham mais pólipo de prega vocal esquerda. Eu digo, você encontrou alguém dizendo isso na literatura? Alguma? Não, isso é minha opinião pessoal, eu estou percebendo isso, etc e tal. Eu digo, olha meu Deus, adeus. Quer dizer, um negócio assim meu estapafúrdio, né? Quer dizer, você cai na chamada pesquisa teleológica, você achar que aquilo acontece porque você acha que acontece. Isso não é pesquisa, isso não é trabalho de pesquisa, né? Desse jeito, né? Se você junta essas 3 partes, você começa a esboçar uma hipótese de trabalho, né? Ok. E isso é uma coisa dinâmica. Isso, você está num determinado caminho, mas você tem que saber. Existe uma coisa chamada fenômeno serendético, que não vou conversar com vocês hoje, mas fica por fora. Bom, a pergunta, ela explicita, formula o problema e deve deixar bem claro o que está sendo buscado. Sem essa clareza, é como a Liliane disse ali, fica meio perdido. Você fica, né, pincelando a parede de várias cores e sem saber qual é a cor que é melhor, né? E, obviamente, uma coisa que tem que se chamar a atenção é isso aqui: aspectos morais, intelectuais, éticos, logísticos, temporais e muitos outros determinantes envolvidos. Humberto Eco tem um livro muito interessante que tem um capítulo sobre como não ser utilizado, como não ser feito de bobo pelo orientador, né? A pergunta que traduz e explicita isso, né? Já disse isso, né? Agora, não existe espaço para isso aqui, ó. Achismo, sectarismo, dogmatismo, autoritarismo. Um bom pesquisador não tem essas características, né? Ele tem a persistência, mas sem isso aqui, né? E isso sempre que ocorre leva mais à pseudociência, e depois que você atinge tudo isso, você pode dizer, bom, agora eu vou elaborar o meu projeto de pesquisa, né? Depois disso é que vem a execução do projeto e a publicação, né? E aí uma série de outras condições precisam ser, está compreendendo, atingidas. Mas isso aqui, evidentemente, não é para ser explorado na aula de hoje. Tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês, as contribuições foram dadas. Eu espero que as contribuições sejam mais ainda substanciais no fórum.